se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Ponte dos Suspiros. A ponte que atravessava o Rio Escuro era conhecida como um lugar de encantamento e desgraça. Diziam que casais que passassem por ela à meia-noite eram unidos para sempre, não pelo amor, mas por uma força sombria que transcendia a morte. A madeira envelhecida rangia sob cada passo, e o ar ao redor parecia denso, como se os próprios suspiros das almas perdidas estivessem presos ali. Clara havia ouvido as histórias desde criança, mas nunca imaginou que um dia colocaria os pés naquele lugar. Ela caminhou hesitante, segurando a mão fria de Lucas. Ele parecia distante, seus olhos fixos no horizonte, onde a lua crescente brilhava sobre as águas negras. "Por que você quis vir aqui?" perguntou Clara, sua voz tremendo. Lucas não respondeu. Ele apenas apertou sua mão com mais força, como se temesse que ela pudesse escapar. O vento gelado soprava em rajadas irregulares, trazendo consigo murmúrios indistintos que ecoavam pela floresta ao redor. O relógio da torre distante bateu meia-noite. No exato momento em que o 12º sino soou, algo mudou. A ponte pareceu ganhar vida própria, suas tábuas rangendo mesmo sem ninguém pisar. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto observava as sombras ao redor começarem a se mover, dançando em padrões estranhos. "Lucas", sussurrou ela, mas ele continuava em silêncio, seu rosto agora uma máscara de indiferença. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher vestida de preto, com cabelos longos e desgrenhados que pareciam flutuar ao seu redor. Seus olhos eram poços vazios, refletindo o vazio de quem já havia perdido tudo. Ela sorriu para Clara, um sorriso que gelou seu sangue. "Vocês vieram", disse a mulher, sua voz um sussurro carregado de promessas sombrias. "Agora pertencem à ponte." Clara tentou recuar, mas algo a segurou. Não era Lucas, cuja mão permanecia firme na dela, mas uma força invisível que parecia brotar da própria madeira da ponte. Ela gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. A mulher de preto se aproximou lentamente, estendendo uma mão pálida em direção ao casal. "Nunca mais se separarão", repetiu, como se fosse uma bênção, mas suas palavras carregavam o peso de uma maldição. Enquanto a mulher falava, Clara percebeu que Lucas estava diferente. Seus olhos, antes tão familiares, agora brilhavam com um tom vermelho assustador. Ele a encarava com uma expressão que misturava ternura e ódio, como se estivesse dividido entre amá-la e aprisioná-la. "O que está acontecendo?", gritou Clara, finalmente conseguindo emitir som. Mas a única resposta foi o riso baixo e gutural da mulher de preto. A ponte começou a tremer, como se estivesse viva e furiosa. As sombras ao redor se aglomeraram, formando figuras humanas torturadas que gemiam em agonia. Clara viu rostos conhecidos entre elas, amigos de infância, colegas de trabalho, até sua avó falecida. Todos olhavam para ela com olhos suplicantes, como se implorassem para serem libertados. Mas Clara sabia que não havia escapatória. A mulher de preto havia selado seu destino. Quando a visão finalmente clareou, Clara e Lucas estavam de volta à entrada da ponte. O céu estava claro, e o sol começava a nascer. Mas algo estava errado. Eles não conseguiam soltar as mãos. Suas peles pareciam fundidas, como se fossem feitos da mesma matéria. E, enquanto caminhavam de volta para casa, ambos sabiam que aquela união forçada duraria para sempre, muito além da vida. Dias se passaram, e Clara começou a notar mudanças sutis em si mesma. Ela acordava todas as noites exatamente à meia-noite, como se fosse um despertador interno. Seus sonhos eram preenchidos com imagens da ponte e da mulher de preto, que agora parecia sussurrar diretamente em sua mente. "Você pertence a mim", dizia a voz, ecoando em cada pensamento. Clara tentou resistir, mas sabia que era inútil. A maldição havia começado. Lucas também estava diferente. Ele parecia mais distante, como se estivesse sendo consumido por algo que Clara não podia ver. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos ainda brilhavam com aquele tom vermelho sinistro. Ele falava pouco, mas quando fazia, suas palavras eram carregadas de significados ocultos. "A ponte nos escolheu",
disse ele certa noite, enquanto olhava para o vazio. Não podemos fugir. Clara decidiu procurar ajuda. Ela visitou velhos moradores da cidade, buscando informações sobre a lenda da ponte. Todos conheciam a história, mas poucos ousavam falar sobre ela. Uma idosa, entretanto, revelou algo perturbador: a ponte era alimentada pelas almas dos casais que cruzavam na meia-noite. Eles são unidos, sim, disse a mulher, sua voz trêmula, mas não como pessoas vivas. São transformados em guardiões da ponte, destinados a atrair outros para o mesmo destino. Essa revelação deixou Clara ainda mais desesperada. Ela começou a pesquisar maneiras de quebrar a maldição, mas cada livro ou texto que encontrava parecia contradizer os outros. Alguns diziam que a única solução era atravessar a ponte novamente, mas isso soava como uma armadilha mortal. Outros sugeriam sacrifícios terríveis, como renunciar ao próprio coração. Clara sabia que precisava tomar uma decisão, mas o tempo estava se esgotando. Um dia, enquanto caminhava pela floresta próxima à ponte, Clara encontrou algo estranho: uma boneca de pano abandonada no chão. Ao tocá-la, foi inundada por memórias que não eram suas. Viu casais felizes, rindo e se beijando, antes de serem arrastados para a ponte pelos mesmos suspiros que agora a assombravam. A boneca era uma chave, percebeu ela. Uma chave para entender a verdadeira natureza da maldição. Com a boneca em mãos, Clara voltou para casa e confrontou o Lucas. Ele parecia saber o que ela havia descoberto, pois seu rosto estava contorcido em uma mistura de medo e raiva. Você não pode fazer isso, sussurrou ele, sua voz quase inaudível. Se destruir a ponte, nós dois morreremos. Clara hesitou, mas sabia que não havia outra escolha. A ponte precisava ser destruída, mesmo que isso custasse suas vidas. A noite da decisão chegou. Clara e Lucas retornaram à ponte, desta vez acompanhados pela boneca de pano. O objeto pulsava com uma energia estranha, como se estivesse vivo. Enquanto se aproximavam, as sombras ao redor começaram a se agitar, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. A mulher de preto apareceu novamente, seus olhos brilhando com uma fúria silenciosa. Você não pode quebrar o ciclo, disse ela, sua voz ecoando como trovões. A ponte é eterna. Clara ignorou suas palavras e posicionou a boneca no centro da ponte. Ela sabia que precisava destruí-la, mas algo a impedia de fazer o movimento final. Foi então que Lucas agarrou a boneca e a lançou ao rio abaixo. Um grito ensurdecedor ecoou pela floresta, e a ponte começou a desmoronar. As tábuas rangeram e se partiram, caindo no rio escuro como pedaços de um pesadelo. Clara e Lucas caíram junto com ela, mas, em vez de afundarem, foram envolvidos por uma luz ofuscante. Quando abriram os olhos novamente, estavam de volta à margem do rio, livres da maldição. A ponte havia desaparecido, e com ela, a mulher de preto. Mas, enquanto caminhavam de volta para casa, Clara percebeu que suas mãos ainda estavam unidas, desta vez, por vontade própria. Meses se passaram, e a cidade parecia ter esquecido a existência da ponte. Para muitos, ela era apenas uma lenda, uma história contada para assustar crianças. Mas Clara sabia a verdade. Ela e Lucas continuavam juntos, mas algo dentro deles havia mudado. Eles não eram mais os mesmos, como se a maldição tivesse deixado marcas invisíveis em suas almas. Certa noite, enquanto caminhavam pela floresta, Clara viu algo que a fez paralisar. No local onde a ponte outrora estivera, havia agora uma nova construção, feita de madeira fresca e brilhante. Era como se a ponte tivesse renascido, pronta para capturar novas vítimas. Lucas percebeu seu olhar e sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Ela sempre retorna, disse ele, como se fosse uma promessa. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sabia que a ponte nunca poderia ser completamente destruída. Ela era mais do que madeira e pregos, era uma força antiga e implacável. E, enquanto observava a nova construção, teve a sensação de que outros casais seriam atraídos por sua promessa sombria. Afinal, quem poderia resistir à ideia de um amor eterno, mesmo que isso significasse pagar o preço mais alto? Anos depois, Clara e Lucas tornaram-se lendas locais.
Diziam que eles vagavam pela floresta, vigiando a ponte e garantindo que ninguém mais caísse em sua armadilha. Mas, em algumas noites, os moradores ainda ouviam risos e sussurros vindos da direção do rio. E, quando a lua estava cheia, era possível ver duas figuras caminhando pela ponte, suas mãos entrelaçadas para sempre. A ponte continuava lá, esperando. E, enquanto houvesse casais dispostos a enfrentar seus mistérios, ela jamais desapareceria. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode